Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro Rumo Certo tem por título O Assunto de Todos. Efetivamente, não dispões do poder de improvisar a paz do mundo. Entretanto, Deus já te concedeu a faculdade de renunciar à execução dos próprios desejos em favor da tranquilidade deste ou daquele ente querido que depende da tua abnegação para ser mais feliz. Não consegues estabelecer um entendimento fraternal entre todas as comunidades a que te vinculas? No entanto, a divina providência já te honrou com a bênção das palavras, no uso das quais podes entretecer a concórdia no agrupamento de criaturas em que a vida te situou. Não retens o dom de te fazeres ouvir indefinidamente por todos, em todos os recantos do orbe, no levantamento do bem. Todavia, a sabedoria infinita já te confiou o benefício das letras com as quais podes gravar os teus pensamentos nobres, inspirando bondade e segurança em tuas áreas de ação. Não tens contigo os elementos precisos para sustentar a harmonia nos lugares onde a humanidade surge ameaçada de caos e perturbação. Mas o amor supremo já te entregou a possibilidade de manter a ordem quando não seja dentro da própria casa, pelo menos no espaço diminuto em que te dedicas ao trato pessoal. Não extinguirás a fome que ainda atormenta vastos setores da terra, mas podes ceder um prato em auxílio de alguém. Não curarás todas as enfermidades que flagelam largas regiões e todo o planeta, no entanto, podes ofertar de quando em quando uma hora de serviço no socorro aos doentes. Não logras trazer o sol para clarear os caminhos entenebrecidos durante a noite, mas podes acender uma vela e rechaçar a escuridão. Realmente, por enquanto, nenhum de nós, os espíritos em evolução na Terra, pode jactar-se de ser uma enciclopédia de talentos para realizar todas as operações do bem universal ante as leis de Deus. Mas, ajustados às leis de Deus, todos já possuímos recursos para evolver na direção do bem maior, fazendo o bem que podemos fazer. Emmanuel chama a nossa atenção hoje para a parte que cabe a cada um de nós. E a gente percebe mais recentemente que existe uma cobrança muito grande em cima de outras pessoas, em cima do governo em primeiro lugar, depois em cima daqueles que pela lei são os responsáveis, em cima dos pais, por exemplo, ou até mesmo quando os pais forem idosos, em cima dos filhos. Mas a gente tem que parar para pensar a cada dia e o que cabe a mim, o que eu posso fazer para amenizar, o que está ao meu alcance. O Emmanuel vem falar aqui para a gente, eu não posso realmente pegar um avião aqui agora, ir lá conversar com os presidentes de nações que estão em guerra. Não tem como a gente fazer isso. Mas o que está ao meu alcance aqui, eu me calar para não deixar com que uma discussão ela entre nas vias de fato, ou então na agressão física, eu posso fazer, eu me eximir de fazer comentários que sejam apenas para provocações, para conflitos, e muitas das vezes conflitos inúteis. A gente vive um momento ainda de polarização política que a gente até concorda que o nível de corrupção em todos os entes ele nunca tinha sido tão divulgado e tão alarmante como alguns anos atrás. Então precisava do povo brasileiro, nós enquanto povo, dar uma sacolejada para a gente abrir os olhos para algumas coisas. Mas daí a gente até hoje fica um provocando o outro e arrumando conflito com o outro por conta de posicionamento político, vai uma distância muito grande e a gente acaba esquecendo que a gente vai provocar, mas quem atrai essa energia toda negativa, deletéria, acaba sendo a gente e a gente não vai percebendo, mas aquilo transforma os nossos dias e aos poucos pode até trazer efeitos, consequências no próprio corpo físico. Porque a gente não nasceu para ficar estressado, nem para ficar provocando ninguém, nem para receber esses dardos mentais o tempo todo da pessoa que está sendo provocada. Não é para isso que a gente nasceu. A gente não suporta durante muito tempo esse tipo de coisa. Então a gente começa a entender que se a gente já está tendo um despertar para estudar o Evangelho, num primeiro momento a gente fica estudando para saber se é aquilo mesmo. No segundo momento, a gente já mais convencido, a gente começa a arriscar a prática de alguma coisa, começa a sentir o efeito.
Depois que a gente começa a praticar bastante e sentir esse efeito na nossa vida, a gente começa a perceber que a gente pode ser instrumento na vida dos outros também. Não exigindo que eles façam exatamente os mesmos passos que eu fiz, porque cada um é um mundo diferente, cada um vai decidir onde e quando atuar. Mas pelo menos a gente vai estar fornecendo elementos, vai estar aqui não deixando a luz da candeia embaixo da cama, mas em cima da casa onde pode clarear para todo mundo. E a gente vai fazendo a nossa parte assim, e o Emmanuel fala de coisas tão pequenininhas aqui, coisas que às vezes mexem com a gente, porque ele vem começar a falar, não consegue estabelecer um entendimento fraternal entre todas as comunidades, mas olha só, a Divina Providência já te honrou com a benção das palavras, né? Então, a gente pode dar um jeito de buscar a concórdia, buscar fazer com que a pessoa, não, calma, deixa, ele está tendo o momento dele, né? Deixa a coisa esfriar para a gente conversar com calma. Ele vem falar aqui, ó, a gente não tem condição de improvisar a paz no mundo todo, mas na maioria das vezes a gente não está conseguindo nem a paz dentro da nossa própria casa. Será que a gente está conseguindo a paz dentro da nossa casa? Vamos fazer uma reflexão, todos nós aqui. E a hora que a gente estiver conseguindo, ótimo. Agora, a gente pelo menos não está sendo motivo de desavença, de provocação para a comunidade, que a nossa casa está em paz. Pode os vizinhos não estarem em paz, mas daqui a pouco a gente começa também a ter essa influência sobre os vizinhos, mas são coisas tão pequenas para a gente parar para refletir mesmo. Você não tem o dom de ser ouvido por todo mundo, até porque nem todo mundo vai querer ouvir. Eu gosto muito daquele capítulo Trabalhadores da Hora, quando ele fala palavras perdidas. Eu sei, você vai falar de mansidão para tiranos, vai falar de humildade para pessoa que é egoísta. Falei, mas é necessário que a gente trabalhe essa rua evangélica com o nosso suor. Então a gente até fala, assim, mas muitas das vezes as pessoas não ouvem, não tem como a pessoa acompanhar o tempo todo. E ele vem falar para a gente, ó, não tem como a gente sustentar a harmonia em todos os lugares, mas pelo menos o amor supremo já entregou a possibilidade de manter a ordem. Ou a gente se retira, se perceber que a coisa está muito complicada e não vai ter como a gente ajudar, ou a gente ajuda ali com sentimento, com oração, com pensamento, depois com palavras, com atitude, não tem jeito. Depois o Emmanuel vem falar das necessidades mais urgentes. A gente não vai acabar com a fome, mas a gente vai pelo menos conseguir ajudar alguma pessoa. E tem uma coisa interessante que acontece com a gente, já deixo para vocês ficarem preparados também. Vocês começam a se entregar a esse trabalho, aí você vai perceber que você está num ambiente que tem 50, 100 pessoas, mas o pedinte vai vir na tua direção. Aí você fica, pô, mas é comigo, justamente, vai vir na nossa direção, por quê? Porque, na verdade, a espiritualidade está sinalizando para ele que você está envolvido com o trabalho e você tem condição de ajudar. Então ele, naturalmente, instintivamente, ele vai te procurar. Tá? É por isso que vai acontecer esse tipo de coisa. E também ele vem falar para a gente as enfermidades também. A gente não tem como curar as enfermidades, mas pelo menos a gente vai entender que o processo de cura mesmo, muitas das vezes vai ser simplesmente pelo fato de estar tendo um bom diálogo, estar dando um abraço, estar tendo momentos de lazer, de sorriso, e a gente entregar um pouquinho do nosso tempo. Então essas visitas que são feitas para as pessoas que estão doentes, só quando a gente está doente também, e que recebe uma visita, é que a gente vê o quanto elas nos fazem bem, enquanto elas fazem a diferença. Depois ele fala para a gente, não logras trazer sol para clarear os caminhos durante a noite, tá, mas a gente pode acender uma vela. O Emmanuel está falando, tem como sim a gente o tempo todo colocar a nossa consciência que eu estou ajudando ou estou atrapalhando. Qual está sendo o meu papel agora nesse cenário que eu estou inserido? Ele fala, realmente, por enquanto, nenhum de nós, todo mundo que está aqui na Terra, encarnado e desencarnado, todos, a gente não tem condição de ser uma enciclopédia de talentos. E eu vou usar aqui, até fazer um comentário junto com o Emmanuel. Mesmo que eu seja também uma enciclopédia de talentos, como foi Jesus, eu não vou conseguir chegar no coração de todo mundo. Eu vou fazer aquilo que está na medida exata do meu alcance e vou ter minha consciência tranquila.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez a gente agradece a Emmanuel pelas reflexões.